Olá, queridos irmãos e irmãs, com alegria a gente vai conversar novamente agora sobre princípios da palavra de Deus, facilmente aplicáveis à vida de igreja, mas que nós precisamos aprender a praticar em nossas casas. Hoje eu quero ler com vocês Romanos capítulo 14, versículo 9. Diz assim o texto: Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Esse é um texto muito forte, porque ele coloca com precisão, com exatidão, a finalidade da morte de Jesus em relação à vida da gente. Ele morreu não para ser conhecido como um homem de bem, como um homem que mudou a história, um judeu muito especial, diferente, não como um profeta poderoso. Ele é tudo isso, mas ele é muito mais que isso. Ele é Deus que se fez carne e ele veio aqui para tomar de volta o domínio, o controle e o governo de todas as coisas e devolver a autoridade sobre todas as coisas ao nosso Criador, o nosso Deus. Então o texto está dizendo que ele veio para ser Senhor. Essa expressão Senhor, ela era muito bem compreendida pelos irmãos do primeiro século, porque ela se referia a uma autoridade máxima, alguém que era reconhecido como quem tinha servos. O correspondente para senhor em relação a quem tem escravos é a palavra doulos, que significa escravo. Então o doulos tem Kyrios, o escravo tem senhor. Então era muito mais fácil para eles compreenderem o que significa ter Jesus como Senhor do que para nós, porque a gente transformou. Na verdade, a palavra Senhor para nós é um pronome de tratamento, né? Mas na Bíblia, a palavra Senhor não é um pronome de tratamento. Ela estabelece a posição de autoridade daquele que tem poder, que tem domínio, que tem controle sobre outros. Então, a minha pergunta nesse vídeo para os irmãos, para você que nos ouve, é: quem governa a sua casa? Quem governa o seu coração e quem governa a sua casa? Normalmente, a gente costuma ouvir as seguintes respostas a essa pergunta: quem governa a minha vida é o meu coração, e quem governa a minha casa é o meu jeito de pensar. Mas a gente vê na Escritura que a gente mesmo governar a nossa própria vida e, consequentemente, a gente governar a nossa casa não é uma boa ideia. Porque o governo que a gente estabelece com todas as mazelas da natureza humana é um governo que estabelece muito mais conflito do que paz, muito mais confusão do que harmonia. E muitos corações estão vivendo em confusão. Muitas casas estão vivendo em confusão. Mesmo casas de pessoas que dizem seguir Jesus estão vivendo confusão. Me parece então que essa é uma pergunta que se torna muito relevante nesse momento. Jesus é apenas aquele que eu sigo como possível autor de uma religião que me dá alguma segurança, pela qual eu tenho alguma admiração? Ou Jesus realmente é Deus e eu me submeto a Ele como Senhor que Ele é? Seguir a gente mesmo é um problema. Eu quero ler com você um texto que mostra muito bem como é perigoso seguir o próprio coração. Está em Mateus capítulo 15, verso 19. Diz assim o texto: Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Todas estas coisas procedem do coração do homem, procedem do centro da alma humana. Desde o começo, lá em Gênesis capítulo 6, verso 5, quando Deus decide refazer a humanidade a partir de Noé e da sua casa, a razão foi justamente como todo o desígnio do coração humano se tornou mau e progressivamente mau. Essa maldade
que está na natureza humana, tende a vir e controlar e dominar a nossa própria vida e, por causa do nosso próprio coração, afetar a maneira como as nossas famílias vivem. Aquele que entregou sua vida a Jesus, aquele que realmente abriu mão dessa vida controlada pela sua natureza caída, velha, adâmica, já não é mais para viver desse jeito. A palavra de Deus é clara quando diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino dele. Isso quer dizer que nós estávamos debaixo de um governo que trabalhava muito com nossa natureza caída, provocando, atiçando, que é o governo do imperador das trevas, mas agora em Cristo não estamos mais debaixo desse governo, estamos debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que tem o comando sobre o nosso coração, sobre nossa mente e sobre todas as nossas ações. É para ser assim. A vida cristã, portanto, não é uma vida igual à vida que tínhamos antes de entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus. Então vamos deixar bem claro que uma pessoa que tem Jesus como seu Senhor, ela não segue o próprio coração, ela não segue os próprios pensamentos, ela não segue os próprios desejos. Portanto, a casa dessa pessoa também não deve ser governada pelo que ela sente, pelo que ela pensa ou pelas decisões que ela toma baseadas nesses sentimentos e nesses pensamentos. Vamos imaginar então uma casa rapidamente em que Jesus não é o rei, não é o Senhor, não é ele que governa. O marido, se sentindo cabeça, ele vai querer assumir o controle, mas vai seguir o próprio coração, os próprios pensamentos, cheios de todas essas coisas ruins que nós lemos aqui. A esposa, se sentindo às vezes ameaçada ou querendo fazer valer aquilo que ela pensa e sente, também vai brigar pelo controle. Os filhos já nascem brigando por controle. Tem um salmo na Bíblia que diz que as crianças já nascem proferindo mentiras, porque elas têm uma espécie de peçonha, de veneno, que está na natureza pecaminosa, adâmica, com a qual todos nós nascemos. Então, é muito comum ver uma criança dominando um casamento, dominando uma casa, às vezes pelo grito, pelo choro, pelo escândalo. Que coisa terrível, então, é uma casa onde todos os membros dessa casa tentam assumir o controle, tentam assumir o governo. Agora vamos imaginar uma casa que é o oposto disso. Uma casa onde cada membro da família entregou o governo de sua vida ao Senhor e, portanto, a casa vive com um rei, com um dono, com um senhor, que não é o marido, não é a esposa e não é nenhum dos filhos. Essa casa é governada por Jesus Cristo. Tem uma profecia muito linda, muito especial em Isaías. Isaías capítulo 9 é uma profecia muito conhecida, um texto que muita gente fala, mas eu quero nessa hora aplicar a essa nossa conversa sobre família. Olha só que coisa linda diz em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é uma maravilhosa profecia messiânica, ou seja, que anunciava a vinda do Messias. E aqui o Messias é anunciado como um menino que se torna rei. Jesus virá para governar todas as nações, mas neste momento ele está querendo conquistar nossos corações, a vida de cada um de nós e cada uma de nossas casas, para crescendo, governando pessoas, governando famílias, a igreja dele cresça. E quando o número desses salvos, dessas pessoas governadas por ele, se completar, ele vai voltar, ele vai vir pela segunda vez e estabelecer o seu domínio, o seu governo sobre toda a terra. Mas eu quero chamar sua atenção sobre o que o governo de Jesus provoca em um lugar onde ele chega para governar. O texto diz claramente: e venha a paz sem fim.
Você precisa de paz? Sua casa está precisando de paz? Você e sua casa estão precisando de um ambiente de harmonia, onde a comunicação flui, onde as conversas não ferem, mas as conversas aproximam as pessoas, onde as decisões acertadas promovem o crescimento da família, o bem-estar da família e não problemas na família. Então, você está precisando rever quem governa a sua casa. Porque quando Jesus governa a nossa casa, acontecem 3 coisas que eu quero chamar a sua atenção rapidamente. Quando Jesus governa a nossa casa, ele traz paz, porque ele realmente nos transforma. Ter Jesus como quem governa é ter passado por transformações profundas de vida e continuar passando. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Meus queridos, minhas queridas, eu quero que você agora creia que receber Jesus como Senhor produz transformação efetiva. Então, quem tem Jesus no governo de sua vida não pode ser uma pessoa que continua vivendo do mesmo jeito que antes. Se existe confusão, se existe governo do coração enganoso, se existe essa tentativa de controle que não presta atenção na vontade do Senhor, então Jesus não governa, mas Ele quer governar, Ele pode governar. E quando Ele governa, Ele transforma. Um testemunho muito lindo que eu tenho do meu pai é que meu pai era dominado por muitas coisas antes da conversão dele, e uma delas era o cigarro. Ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Mas no dia que ele entregou a vida a Jesus, o coração dele foi transformado e o físico dele foi transformado ao ponto de ele nunca mais colocar um cigarro na boca. Eu creio nisso. Quando Jesus governa, Jesus transforma. Porque está escrito, as coisas velhas não acompanham o convertido, ficam no passado e tudo se faz novo. Outra coisa poderosa que acontece quando Jesus governa a nossa casa é que Jesus luta pelos nossos inimigos. Em Romanos 8,37, diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então Jesus, ele tem um poderoso papel na vida da gente, como rei, como senhor, de lutar e vencer inimigos, batalhas que nós não temos nenhuma condição de vencer. Estou me referindo a demônios, principados e potestades. Estou me referindo a situações complicadas que a gente enfrenta na vida. Estou me referindo a aspectos internos da gente de caráter que são como inimigos que tentam nos derrubar dentro de nós mesmos. O Senhor Jesus vence os nossos inimigos e Ele nos faz mais do que vencedores. Como é maravilhoso ter Jesus governando, não é? Então, se você tem experimentado de vitórias em sua vida, é porque Ele está reinando, Ele está governando. Mas se você não tem experimentado de vitórias, de demônios, de ações malignas, de coisas terríveis que Satanás provoca, então você pode invocar agora o Senhor e pedir: Senhor, tira os inimigos da minha vida, tira os inimigos da minha casa, tira todos esses principados e potestades que tentam influenciar o ambiente da minha casa. Tira. O Senhor Jesus é poderoso para vencer esses inimigos. Se tem alguma coisa dentro de você que você não consegue vencer, algum aspecto de fragilidade muito forte que teima em continuar, você pode pedir ao Senhor Jesus: governa minha alma, governa minha mente, governa meu coração, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nosso Senhor, quando Ele governa, quando a gente deixa de fato que Ele reine, Ele vence nossos inimigos. Por último, quando Jesus governa a nossa vida, algo de tremendo acontece que determina um estilo de vida contínuo, que é o andar no Espírito. Quando Jesus governa a minha vida, o Espírito Santo passa a produzir em mim. Antes a minha carne produzia em mim um monte de coisas terríveis, mas agora, uma vez que Jesus governa a minha vida, Ele trouxe o Espírito Santo para dentro de mim,
O Espírito Santo está aqui agora. Então, quando Jesus governa a minha vida, governa a sua vida, e o Espírito Santo produz, eu vou ler para você uma lista dos aspectos do que o Espírito Santo produz, que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Isso está na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. O Espírito produz amor, não egoísmo. O Espírito produz alegria, não angústia e depressão. O Espírito produz paz, não agonia e conflitos. O Espírito produz longanimidade, não impaciência e decorrente violência. O Espírito produz benignidade, que significa integridade moral, não imoralidade, não duas caras, não uma vida em casa e outra vida fora de casa. O Espírito produz bondade, que é gentileza, não grosseria, raiva, estupidez, pavio curto dentro de casa. O Espírito produz fidelidade, fé, perseverança, lealdade nos relacionamentos, não traição, não desistência, nem tampouco pessimismo. O Espírito produz mansidão. O Espírito torna a gente capaz de aprender sempre, de ser ensinável, não rebelde, violento contra as tentativas de ajuda que o Senhor manda para nós de muitas maneiras. O Espírito produz domínio próprio, que maravilha, autocontrole. Quem é governado por Jesus, quem é alguém cheio do Espírito, é dominado pelo Espírito Santo e não pelos impulsos, pelos hormônios, pelas situações. Agora veja, como é uma casa onde o Espírito Santo está produzindo, porque quem está no trono dessa casa é Jesus. Uma casa cheia de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que ambiente maravilhoso deve ter essa casa. Que ambiente maravilhoso tem essa casa. Eu quero então concluir fazendo uma reflexão com você. Como é o ambiente da sua casa hoje? Se você responde essa pergunta, como está o ambiente da sua casa, isso pode te ajudar a identificar quem efetivamente governa a sua casa. Porque onde Jesus governa, existe paz. E todas essas características do fruto do Espírito Santo estão presentes. Não é que a casa não passe por conflitos, não tenha dificuldades, não tenha lutas, não tenha momentos de fraqueza em cada um dos membros. Isso pode acontecer, mas não como uma constância, não como algo que permanece, não como uma característica mais presente nesta casa. Quando Jesus governa, as situações de conflito, os problemas são ocasionais, mas o que existe no cotidiano da família, que é governada por Jesus, é tudo isso que o Espírito Santo é capaz de produzir. Por favor, querido, querida, faça uma reflexão agora. Qual é o ambiente que existe na sua casa? É um ambiente de uma família onde todos são governados por Jesus? Se ainda não é, eu quero pedir que você ore ao Senhor agora. E eu vou orar também. E eu quero pedir que, sinceramente, você pode ser um cristão convertido ou não, mas Jesus governar é muito diferente de ter uma religião. Jesus governar significa que ele tem o controle das decisões, ele tem o controle das ações das pessoas que fazem parte desta casa. E como ele tem o controle, o Espírito Santo produz isso que nós acabamos de ver. Eu gosto muito de um homem, de Josué, que em um determinado momento, quando muitos em volta dele estavam em dúvida se seguiriam a Deus ou não, se serviriam ao Senhor ou não, ele não tem dúvida. E ele toma uma decisão que atingia ele e a casa dele, e ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se é servir, é ao Senhor. Se tem o Senhor, a posição de quem está diante dele é de servo. Se ele é o dono, eu não levanto a minha cerviz, eu não levanto o meu rosto para ele, estabelecendo alguma atitude de soberba. Não, eu abaixo a minha cabeça
e digo: Senhor, governa, pode reinar, vem, assume o controle. Eu quero orar por você e por sua casa agora e te convidar a tomar essa decisão que Josué tomou e dizer: eu e a minha casa faremos de Jesus o nosso Senhor e nos tornaremos servos dele. Senhor, tu sabes agora quem está ouvindo esta palavra, e eu peço que teu Espírito Santo comunique no coração das pessoas as verdades contidas nela. Por favor, Espírito Santo, vem agora e revela o que significa ter Jesus como Senhor. E assume agora o controle, o governo dos corações nessa família, nesta casa que está me escutando agora. Assume o governo dos corações das pessoas, assume o governo dos relacionamentos, assume o governo na mente, assume o governo, Senhor, de uma maneira que haja paz. Que o Senhor seja o maravilhoso conselheiro desta família. Que o Senhor seja o Deus forte dessa família, o príncipe da paz dessa família. Seja aquele que governa e que o teu governo cresça nessa casa, que o teu governo aumente e o fruto, o testemunho seja claro de que o Espírito Santo é quem está gerenciando o ambiente nessa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele continue reinando na sua vida e na sua casa. Um grande abraço.